Olá, abençoados! Graça e paz! Bem-vindos ao canal da Graça Pura. Sejam todos bem-vindos aí, queridos e queridas do Senhor. Bom, no vídeo de hoje nós vamos abordar a rejeição de Jesus pelos judeus e o plano macabro contra ele. Vocês vão ver que os judeus ali armaram vários planos para pegar Jesus. Vamos ver também Jesus indo ao confronto ao chegar em Israel e cumprindo a sua missão, que era denunciar o pecado do povo daquela geração e de oferecer um novo pacto ao povo rebelde. Portanto, eles teriam que se arrepender de suas obras más. No entanto, vocês verão que muitos preferiram continuar em seus pecados de rebelião, condenando seu Messias à prisão, chicoteamento e morte pelos judeus. Veremos também a vingança do Senhor contra esta geração e que resultou na destruição de seu templo, considerado por nós como a vinda do Senhor, a sua parousia, ou seja, a vinda com poder e grande glória. Mas antes disto, eu queria pedir a todos vocês que ainda não se inscreveram no nosso canal, meu querido, se inscreva agora mesmo. André, como é que eu faço para me inscrever? É só você apertar aí esse sininho, também o sininho vai te ajudar porque vamos te avisar quando estivermos no ar, mas aperta aí, inscrever-se, pronto, já está escrito, né? Mais um aí que nós temos, mais um pensador, conforme eu tenho falado, né? Então, voltando ao início do assunto, né, que nós começamos aí há uns 3, 4 vídeos atrás, o conflito gerado do Messias em Israel, né, porque Jesus ele não poupou, conforme eu falei para vocês, Jesus não poupou o confronto, ele partiu em direção a Jerusalém, já sabendo de sua missão. Jesus não teve medo, partiu para cima dos religiosos daqueles dias. E isso fica claro, meus irmãos, nos evangelhos, né, de um povo rebelde contra Deus, que desceu do céu, né, se tornou um homem, para oferecer um novo pacto, que foi rejeitado por muitos que preferiram continuar em seus pecados também de rebeldia. Esse foi o maior deles, das acusações, fazendo com que este Deus feito homem denunciasse a maldade do povo de ser uma geração má e adúltera e os condenasse. Então essa cadeia de eventos, né, que Jesus provocou em Jerusalém naqueles dias, culminou em um ato final de rebelião, onde os judeus que rejeitaram Jesus o prenderam, o chicotearam e o mataram. Este foi o grande pecado dos judeus. Os fariseus acusaram Jesus de ser o pai dos demônios. Começou aí já o confronto entre Jesus e a cúria judaica daqueles dias. Eu vou colocar aí Mateus capítulo 9, versículo 34, que é um dos versículos que os judeus colocaram, né, Jesus ali como um pecado mortal. Acusaram Jesus de ser o pai dos demônios, o príncipe, né? Tá aí o texto para vocês. Também encontramos essa mesma referência aí em Mateus capítulo 12, versículo 24, João capítulo 7, versículo 20, tá? Irmãos, e fariseus, irmãos, e os demônios estavam ligados a pecados, né, cometidos por gerações anteriores. Havia essa crença dentro do judaísmo daqueles dias, já misturado com várias ideologias pagãs, porque aí nessa época de Jesus o povo já estava totalmente corrompido e a própria lei de Moisés já havia sido corrompida por várias vezes, né? Então, na ideia dos judeus daquela época, uma pessoa endemoniada era uma pessoa que vinha de gerações de sofrimento de uma determinada doença, né? Então Jesus foi acusado de ser o pai daqueles que provocam a doença no corpo das pessoas, né? Com isso, os fariseus procuravam por algo para incriminar Jesus e provar que ele estava infringindo a lei ou propagando falsas doutrinas. Tudo isso foi um cenário arquitetado por aqueles homens de tentar incriminar Jesus, e vocês vão entender por que isso aí estava acontecendo. Mateus capítulo 12, versículo 2, eu vou botar para vocês aí, narra uma dessas acusações, né? Tá aí, dizendo, alguns fariseus os viram e protestaram, olha, para acusar Jesus, né? Veja, seus discípulos desobedecem à lei colhendo cereal no sábado. Então, meus queridos, em algum momento os judeus procuraram persuadir Jesus de sair de Jerusalém, até o ponto disso chegou, né?
olha Jesus, você sai daqui porque o negócio vai ficar ruim para você. Isso está registrado em Lucas capítulo 13, versículo 31 e 33. E por causa desse conflito, porém, o propósito daqueles homens sempre foi matar Jesus. Ou seja, estava sendo planejado uma trama contra o seu Messias, conforme registrado em Mateus capítulo 12, versículo 9 e 14, e também no capítulo 26, versículo 3 e 4. Depois, claro, de Jesus afrontar aqueles homens e denunciar os vossos pecados. Porém, por várias vezes, tentaram matar Jesus, né? Tentaram prender Jesus. Teve uma parte, acho que em João, se não me engano, que chegaram a empurrar Jesus de um barranco para matar Jesus, né? Tanto era o ódio que aqueles homens tinham de Jesus, e isso tinha um motivo, porque Jesus estava expondo, né, a cúria judaica para aquela população. Então, em todas essas tramas macabras que houve naqueles dias para prender Jesus, para matar Jesus, Jesus tinha escapado de todas, porque ainda não havia chegado a hora. Havia um momento certo para que Jesus se entregasse, porque é o que Jesus diz, né? Eu dou a vida, ninguém me toma. Então, na verdade, os sacerdotes tinham medo do povo declarar Jesus como rei de Israel. E se a Judéia, atenção, tivesse um novo rei, isso significaria o quê? Rebelar-se contra o domínio romano. E aí o que ia acontecer? Os governantes e líderes judeus, né, entenderam que se a Judéia declarasse Jesus como Messias, os romanos naquela época esmagariam o povo em resposta a essa rebelião, porque seria encarado com Roma com rebelião. Então isso era também o que passava na mente dos sacerdotes, querendo arrumar um jeitinho para tudo ficar bem, né? Então, abençoado, o que aconteceu de qualquer maneira foi um julgamento de Deus na grande revolta judaica, como João documentou. Vamos ver? João capítulo 11, versículo 48, está aí registrado para vocês. Diz, olha a preocupação deles: se o deixarmos assim, todos acreditarão nele, e os romanos virão e destruirão nosso lugar santo e nossa nação. E na verdade eles não estavam preocupados com o povo, né? Estavam preocupados era com o próprio umbigo ali deles, que eles iriam pagar um preço muito alto, como de fato mais tarde acabaram pagando. Porém, o que mais irritou os religiosos daquela época foi a maneira como Jesus os denunciava, né? Ou seja, aqueles que denunciaram o pecado dos religiosos sempre foram mortos em Israel. Você veja a questão dos profetas, né? Jeremias, por exemplo, todo dia ia para a porta do templo profetizar contra o povo e contra a cúria judaica daqueles dias. E com Jesus não foi diferente. E finalmente, havendo chegado a hora de Jesus, ele anuncia a sua morte na mão dos judeus, que o entregaria aos romanos para quê? Para humilhá-lo. E a acusação com a qual foi acusado Jesus, vocês sabem que Jesus foi acusado pelo pecado de blasfêmia, né? Quando ele se declara ali Deus, né? Ele se declara rei, né? Como dos judeus, ele estava infringindo ali um ponto da lei. Então Jesus foi considerado um blasfemador. Então a acusação com a qual ele foi acusado foi blasfêmia, por se nomear Deus. Antes dos romanos, a acusação era de que Jesus se proclamara rei sobre César. Essas acusações é a desculpa pela qual Jesus é levado perante a autoridade romana. Então os sacerdotes quiseram passar essa responsabilidade para os romanos, né, dizendo que Jesus tinha se declarado rei acima de César. Isso não é verdade, muito pelo contrário. Jesus até falou: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E Pilatos, quando recebeu, que era a autoridade romana que recebeu Jesus, né, sabia que os judeus, os sacerdotes, eles agiam por inveja, né, a respeito de Jesus. Eles tinham muita inveja. E isso está registrado em Mateus capítulo 27, versículo 18. Vocês vão notando, queridos, que a trama que os judeus armaram para Jesus era tudo um engodo, porque eles queriam tirar Jesus de cena. Jesus estava incomodando eles, né? E diz o texto aí: pois ele sabia, em referência a Pilatos, muito bem que os líderes religiosos judeus tinham prendido Jesus por inveja.
Vocês sabem da história que Pilatos, né, não encontrou nada que condenasse Jesus, tanto que Pilatos até lavou as mãos. Mas o povo queria a condenação do seu Messias à morte. O povo abraçou a ideia dos sacerdotes. E entre a efervescência daquele momento que teve naquela praça, em que foi apresentado Barrabás e Jesus, quando Pilatos lavou as mãos, né? Então foi um momento muito tênue, um momento muito dramático da história de Israel, né? Então os judeus se amaldiçoaram. Isso mesmo. Vamos ver as palavras que eles usaram ali naquela praça para aceitar Barrabás e ignorar Jesus. Tá aí, Mateus capítulo 27, versículo 18, é isso mesmo? Não, é de cima. 27 e 25, tá aí. Diz o texto, botei até em letras maiúsculas para ressaltar isso aí, tá, queridos? E respondendo a todo o povo, disse: o seu sangue seja sobre nós e sobre nossos filhos. Olha o que os judeus falaram, meus queridos. Vocês estão vendo aí? Vocês estão notando, meus queridos, esse rico enredo, né, que nós estamos apresentando e do que mais tarde culminou na destruição da nação, né, do Israel bíblico, com a dissolução da legislação mosaica, com a queda do templo? Foi por causa destas coisas que estamos mostrando aí. Então, abençoados, não tem como a gente hoje descontextualizar isto, né, como faz o sistema religioso, e trazer essas informações, trazer esses recortes, né, para os dias de hoje. Porque isso perderia o efeito. Poderia, queridos, atenção, poderia até ser verdade a escatologia futurista. Poderia ser verdade. Mas se o templo de Jerusalém ainda estivesse de pé, e também o sacerdócio levítico, bem definido nos dias de hoje. Então poderíamos dizer que Jesus ainda viria. Sendo que se isso estivesse acontecendo hoje, né, a vinda de Jesus seria uma incógnita. E poderíamos dar a mão a muitos judeus que até os dias de hoje negam que Yahshua foi o Messias prometido de Deus. Nem estaríamos em graça também, né? Estaríamos debaixo da lei. Nós não, abençoado, porque nós somos gentios. Mesmo que nós quiséssemos participar disso tudo, nós estaríamos bem limitados, porque os gentios, ele não podia cumprir a lei 100% da lei, ele cumpria até uma parte. Nem dentro do templo os gentios podiam entrar. Então isso fazia parte da legislação mosaica. Então, se o templo não tivesse vindo abaixo, novamente eu repito, sem querer ser redundante, se o templo não tivesse vindo abaixo e a legislação mosaica tivesse de pé, juntamente com o sacerdócio levítico, que caiu com o templo, nós poderíamos dizer que Jesus ainda vai vir nos dias de hoje. Então, esse contexto, ele amarra tudo, porque se nós formos futurizar, teremos que trazer a aliança antiga para hoje. Mas, meus irmãos, é isso que o sistema fez, quando definiu a vinda de Cristo para os dias de hoje ao futuro, incerto e indeterminado. Mas, queridos, voltando ao texto que nós lemos, a intenção daquelas pessoas era livrar Pilatos, né, de qualquer culpa pela morte de Jesus, né, o isentando de quê? De qualquer retaliação divina que pudesse lhes trazer. Então, o que estava acontecendo? Eles estavam incentivando a Pilatos condenar Jesus. Mas, na verdade, quem o condenou foi a atitude dos judeus. Deixa que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Tá bom? Então, no entanto, esses mesmos... Atenção no que eu vou falar. Esses mesmos judeus, juntamente com seus filhos, foram vítimas, mais tarde, de um sofrimento ainda maior do que aqueles que submeteram a Jesus passar. Que foi na mão, né, nas mãos dos mesmos romanos que os judeus usaram para derramar o sangue de Jesus naquela cruz, naquela geração. Mateus 24, 34. Outro ponto também muito importante a se notar, no tempo em que Jesus foi morto, era a Páscoa, né? Era próximo da Páscoa ali, algumas divergências e tal, mas era próxima. O que significa isso? Que a cidade de Jerusalém estava cheia, né? Todos vinham de longe para participar dessa festividade. Então estavam presentes naquele exato momento de pedir o sangue de Jesus cair sobre nossos filhos. Estavam presentes os judeus, né, os simpatizantes do judaísmo, além do povo da Alexandria, da Ásia, da Grécia e muitos outros lugares espalhados pelo mundo
daqueles dias, que era o Mediterrâneo, né? Era que a população do mundo, ela se concentrava ali naquela região. Então aqueles que gritavam contra Jesus, pedindo o que? A sua execução, eram judeus de muitas regiões do Império Romano, como diz lá em Mateus capítulo 27, Atos capítulo 2, versículo 9 e 10, e também no versículo 23 de Atos capítulo 2. Irmãos, agora preste atenção que vamos começar uma parte muito importante dessa mensagem. Quando esses homens pediram que o sangue de Jesus caísse sobre eles e seus filhos, eles não davam conta do que iria acontecer àquela geração. Ou seja, os filhos dos mesmos que pediram a cabeça de Jesus e seu sangue iriam voltar a Jerusalém no ano 70, na Páscoa do ano 70, pois foi perto da Páscoa quando se deu a maior destruição de todas as destruições jamais vista pelo ser humano. E a diferença era a cobrança chegando à vida daquelas pessoas. O Senhor iria cobrar-lhes a condenação que haviam pronunciado sobre si mesmo, né? Deixa que o sangue de Jesus caia sobre nós e sobre seus filhos, né? Sobre nossos filhos. Cristo agora se manifestando em sua glória divina para julgamento. Esse foi um dos lados da vinda de Jesus, um dos aspectos da vinda de Jesus. E tem mais um detalhe sórdido que aumenta ainda mais a culpabilidade daquela geração, e preste atenção. Esses mesmos judeus que vieram de todo o mundo conhecido perseguiram os primeiros cristãos. Foram eles. E mataram muitos quando o cristianismo avançou. E eles também, incluindo os da dispersão, com frenesi e crueldade, mataram o Senhor. Então eles repetiram o que fizeram a Jesus com os discípulos, com os seguidores de Cristo. Veja bem, meus irmãos, o povo rejeitou o Messias e os enviados por ele. Mais tarde, e Jesus tinha tudo isto lá, né, falado em Mateus capítulo 23, lá no Isaías, né, que ele falou, né, que ainda continuaria matando os profetas, aqueles enviados por Jesus. E foi isso que aconteceu. Lá em Lucas capítulo 23, Jesus, enquanto carregava a cruz do Gólgota, tá, fala ao povo que agora deve chorar por si mesmo, depois de ter perpetuado o pecado final. Vamos ver essa passagem, abençoado. Essa passagem, ela me intriga tanto, tá? Ela me deixa perplexo. Essa mensagem de hoje, ela me deixa bastante perplexo por causa do contexto que nós estamos apresentando aqui. Mas vamos ler o texto. Diz aí: mas Jesus, voltando-se para eles, disse-lhes: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, mas chorai por vós e pelos vossos filhos. Pois eis que dias virão em que dirão: bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não conceberam, e os seios que não amamentaram. Então começarão a dizer às montanhas, olha aí, abençoada, olha só o clima dramático que estava sendo instaurado naqueles dias, naquele lugar. E atenção, para aquela geração: caia sobre nós e para as colinas cubra-nos. Meus irmãos, vocês estão lendo um texto que é uma maldição sobre as filhas de Jerusalém e seus filhos. Então esse texto aí também se encontra em Mateus capítulo 24, versículo 19, para quem quiser dar uma conferida aí, tá? E isto, queridos, pode ser visto e refletido no seguinte episódio narrado por Joséfo, que já ocorre durante o cerco dos romanos contra os filhos dessa geração e os pais também, que pediram que o sangue de Jesus caísse sobre suas cabeças. E estava caindo. Vamos ver esse incrível relato de Joséfo. Eu já relatei aqui algumas vezes, né, essa história, mas é sempre importante a gente frisar de novo, porque tem muita gente que visita o canal
e que às vezes está passando, deixa eu ver isso aqui, caramba, que interessante. Olha o relato aí do historiador Joséfo, contemporâneo daqueles dias. Diz: Maria do bairro de Bezezó, uma cidade no lado leste do Jordão, nobre em linhagem e rica, fugindo com todo o povo, refugiou-se dentro de Jerusalém. E ali foi cercada com todos os outros. Movida pela fome que os meses de cerco implacável produziram nos judeus, arrebatando um filho que ela tinha em seus seios, atenção, dizia: ó miserável e miserável você, para quem te salvarei entre tanta guerra, de sedição e tanta fome? Sirva-me então com sua carne de comida. Dizendo isso, ela matou o filho e cozinhou metade, e ela mesma comeu, mantendo a outra metade muito bem tapada. Está registrado no livro A Guerra dos Judeus, página 316, Guerras 6, 3, 4. Irmãos, agora nós vamos ver, olha só que coisa dramática, que aqueles homens lá que pediram que o sangue de Jesus caísse sobre a cabeça deles e dos seus filhos, estava acontecendo. E Jesus falou: não chorem por mim, chorem por seus filhos, porque chegarão dias que vocês preferirão que esses montes caiam sobre vós. Irmãos, agora vamos ver um caso semelhante a este, e registrado também nas Escrituras. Só lembrando, abençoado, que essa passagem que eu vou colocar para vocês, ela também atende a um dia da ira do Senhor. Como nós estamos tratando aqui, que a vinda da parousia de Cristo foi o dia da vingança do Senhor, como houve outras vinganças também no Antigo Testamento. Vamos ler o texto. Diz: e o rei, Jorão, no caso aí, tá? Disse-lhe: que tens tu? Ela respondeu: esta mulher me disse: dê seu filho aqui e vamos comê-lo hoje, e amanhã vamos comer o meu. Então cozinhamos o meu filho e o comemos. No dia seguinte eu disse a ele: dê seu filho aqui e vamos comê-lo. Mas ela escondeu seu filho. Olha aí, abençoados. Essa passagem aí ocorreu em um dia de Jeová, ou o dia do Senhor, o dia da ira, anterior. Vocês lembram que nós estamos sempre falando do dia do Senhor, né? Que já foi vista várias vezes no Antigo Testamento, né? O Senhor vindo nas nuvens. Geralmente quando o Senhor fala assim, vindo nas nuvens, como Jesus usou também essa expressão, é um julgamento, tá, abençoados? Então a parousia, ela é o julgamento e o anúncio de novos dias, né? E o estabelecimento, né? Nem o anúncio de novos dias, é o estabelecimento. Então, abençoado, essa passagem Reis foi um cerco antes da queda do reino do norte para os assírios. E isso, se aplicado aos dias de hoje, como fazem, perde todo sentido. Esse tipo de julgamento é uma aliança de todas as consequências anunciadas em Levítico capítulo 6, por quebrar a aliança, especificamente nos versículos 27 e 29. Depois vocês confiram aí Deuteronômio capítulo 28, do versículo 49 ao versículo 57. A linguagem aqui, meus irmãos, não nos permite entender que se refere ao castigo de outros, que não o povo judeu que matou Jesus. Então não há, queridos, como sustentar uma tese que se refira a qualquer pessoa em outro lugar ou em outra geração. Por isso que nós não temos como tirar esse contexto do texto, ou o texto desse contexto, melhor falando. Então a angústia que os aguardava era tal que Cristo usa um antropomorfismo que descreve o desejo dos judeus no momento do julgamento, de serem o quê? Sepultados pelos montes para escapar de quê? Do sofrimento que experimentariam naquela geração, durante a crueza do cerco a Jerusalém, no ano 70, e junto com o avanço dos romanos sobre ela. Décadas mais tarde, meus irmãos, a maldade dos judeus que perseguiram e mataram Cristo, junto com os profetas e enviados de Jesus, faz com que Paulo, lá em 1 Tessalonicenses, entenda, inspirados pelo Espírito Santo, que todo esse mal acabaria por levar a uma catástrofe. Olha só o que Paulo havia previsto, e claro, pela ação do Espírito Santo. Diz o texto lá, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 15. Estes, os judeus,
são os que mataram o Senhor Jesus e os profetas. E também nos perseguiram. E assim, eles estão sempre acumulando a medida dos seus pecados. Mas a raiva contra eles chegou ao limite. Tá aí. E essa Bíblia aí, abençoado, ela é a Bíblia de Navarra. Vocês já ouviram falar nessa Bíblia? Bom, a Bíblia de Navarra, irmãos, é uma tradução, melhor dizendo, tá? Uma tradução e edição da Bíblia Sagrada realizada por uma equipe de especialistas da grande universidade reconhecida no mundo todo, a Universidade de Navarra, localizada na cidade de Pamplona, na Espanha, tá bom? Essa Bíblia é conhecida por sua abordagem acadêmica e por incorporar, aí atenção, as descobertas arqueológicas mais recentes e as últimas pesquisas científicas sobre os textos bíblicos. Então, a cada achado arqueológico, né, à medida que vão se achando as coisas, quando vai se desenterrando, quando há uma pesquisa mais profunda e eles descobrem algo, o que eles fazem? Eles atualizam. Entendeu, abençoado? Então, essa Bíblia é muito, muito, muito interessante. Inclusive, queridos, eu procurei aqui, tá? Aonde aqui no Brasil vende essa Bíblia em português. Eu sei que os abençoados gostam de estudar, gostam de se aculturar. Eu tenho um link aqui que eu vou deixar nas descrições desse vídeo e também no primeiro comentário fixado, tá? É claro que é um link patrocinado, tá? Quem vai adquirir aí vai estar também nos ajudando. Então, dá essa força pra gente aí, porque se você deseja adquirir uma Bíblia com com pesquisas recentes de acordo com essa Universidade de Navarra, é muito interessante que você tenha essa Bíblia, tá bom? E lembrando mais uma vez que parte dessa venda aí que os abençoados fizerem, vem para o nosso canal aqui da Graça Pura, e desde já eu agradeço. Tá bom, queridos? Então, a primeira tradução em português dessa Bíblia, se não me lembro, foi em 1985. E depois, claro, que teve outras atualizações, conforme eu falei, né? Vão se achando, vão se pesquisando, e aí vai se atualizando. Eu sei que é uma Bíblia muito boa, tá legal? Bom, pessoal, eu acho que já está de bom tamanho, né? Nesse estudo aí de hoje. Lembrando aos senhores que essa rica abordagem que estamos fazendo, ela já se encontra aí disponível em nossas apostilas, tá? Quem deseja adquirir já sabe como fazer, é só me procurar lá no WhatsApp, tá? Deixa eu ver o que mais tem por aqui, abençoados. Deixa eu ver. Ah, tá. Tem as parábolas, tá legal? Nós já começamos a falar um tempo atrás aí nas mensagens das parábolas, né? E a gente sempre fala que as parábolas não é uma historinha, né? Como hoje muita gente aí pensa, né? Isso aqui é para dar um enredo, alguma coisa na vida aí nos dias de hoje. Tá, abençoado, a gente pode até fazer algumas aplicações, tá? Porém, as parábolas foram acusações gravíssimas contra Israel. No total, foram nada mais, nada menos do que 27 parábolas que são acusações. 27 acusações contra Israel. E isto aconteceu quando Jesus vira o seu rosto contra Jerusalém. Isso é um simbolismo também tremendo, tá? Ele estava partindo em relação ao confronto final. Vamos ver, abençoado, lá em Lucas capítulo 9, versículo 51, e esse é o último versículo dessa mensagem. Diz o texto: e aconteceu que ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto aos céus, ou seja, a morte de Jesus estava chegando, manifestou no rosto ou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Irmãos, e ali começa o julgamento. É como se fosse um julgamento realmente, né? O advogado de acusação, ele dá o protocolo na justiça, né? E ali, a partir de então, teve várias audiências, vários acontecimentos ali nesse meio tempo. E tudo aconteceu, meus irmãos, mais uma vez falando, na história daqueles dias lá. E a história daqueles dias, abençoados, era a confirmação do Antigo Testamento. Até se colocar para os dias de hoje, ela perde todo sentido, porque o Antigo Testamento já foi há muitos e muitos anos, antes até da entrada de Jesus no mundo. Então, a chegada de novos tempos, né? E tudo isso culminou, vocês sabem que foi na destruição do templo ali do Israel bíblico. E a chegada de novos tempos, de novos céus e nova terra, é disso que nós temos insistido em nossas mensagens aqui neste canal, nos últimos meses aí, quiçás ano, né?
Inclusive ontem eu estive conversando com o abençoado Elcio mais uma vez, e a gente falou sobre essa necessidade da gente explorar bastante esse tema, porque ele vai mudando todo o aspecto, queridos. Ele encontra respostas para muita coisa que até então, enquanto não tinha sido aclarado isto, a gente batia naquela tecla ali e voltava, né? E muitas coisas que não fechavam o entendimento, enfim. E quando esse conhecimento chegou, realmente aclarou muita coisa. Então, abençoado, nós estamos chegando aí ao fim de mais uma mensagem, né? E o que nós vimos aqui hoje, André? Faça aí uma conclusão rápida. Então tá, abençoado. O que nós fizemos? Nós discutimos as consequências da rejeição do povo judeu a Jesus Cristo. Nós argumentamos que quando pediram que o sangue de Jesus caísse sobre eles e seus filhos daqueles dias, eles não perceberam nem o que falaram e o que estava por vir era uma maldição. Eles chamaram para si maldição. Nós afirmamos que o povo judeu que perseguiu os primeiros cristãos e matou Jesus enfrentaria o julgamento divino mais tarde. Citamos o Evangelho de Lucas, no qual Jesus diz às pessoas de Jerusalém para chorarem por si mesmas e não por ele, já que cometeram o pecado supremo. Fizemos referência ao relato de Joséfo do cerco de Jerusalém, 70 depois de Cristo, no qual uma mulher, ela canibaliza seu próprio filho devido à fome causada pelo cerco romano. Aí você já vê o sangue de Jesus caindo sobre eles. E nós concluímos apontando que histórias semelhantes são encontradas no Antigo Testamento, conforme eu destaquei em Reis, né? Onde estão associados ao dia do Senhor, um conceito de julgamento divino no pensamento judaico, tá? E finalizamos esse estudo em que aponta por que cremos que o ano 70, não 1970, mais uma vez, é o ano 70 depois de Cristo, da primeira era cristã, tá? Foi o chamado a parousia de Cristo, que é o julgamento de Cristo, né? E o sistema religioso usa o tradicional, ele chama de segunda vinda, né? Não tem na Bíblia, mas tudo bem, não tem problema, não tem na Bíblia a frase segunda vinda. E pelos fortes contextos que nós vimos nesta mensagem e em todas as mensagens que estamos apresentando para você, é impossível imaginar que isto venha ou caia para os dias de hoje. Para os dias de hoje, talvez a mais recente para nós seria a guerra entre a Ucrânia, né, e Rússia. Talvez, não sei. Mas o fato é que aquela história ali de Jesus, da vinda do novo reino, já aconteceu e não acontecerá nunca mais. O que falta hoje é a compreensão que todos nós somos fatores de mudança do mundo em que nos cerca. Eu sei que mudar o mundo parece até uma utopia. Eu creio. Porém, mudar o meu mundo foi a primeira coisa que aconteceu. E é isto que nós falamos neste canal. É que você, com esta visão, ganhe esse novo mundo. Que você se conscientize que você é o fator de mudança que mudará o seu bairro, mudará a sua cidade, mudará o seu país e, com certeza, mudará também o mundo. Eu vou ficando por aqui, meus irmãos. Graça e paz a todos e até a nossa próxima mensagem. Doutrinas do Inferno e suas manipulações dentro das igrejas. Adquira hoje mesmo. Você pediu nossos estudos em apostilas? Já chegaram e estão disponíveis. Elas estão divididas em 10 temas com referências, esboços e comentários. Ideal para quem quer ensinar em família, em reuniões ou mesmo para quem deseja abrir um canal no YouTube. Faça contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 21 979 87 46 68 21 979 87 46 68. Nossas apostilas foram feitas para você ensinar com qualidade e harmonia com a palavra.